Muito obrigado, irmãos. Eu pedi aos jovens a fazer esse bar de hoje para lembrar que quando nossa igreja começou 18 anos atrás, a igreja era muito jovem. Tá? E assim, para lembrar e como os jovens cresceram bem, né? Esses jovens cresceram muito formidável. Deus abençoe vocês, tá? Onde estiver, sempre lembra que você é filho abençoado de Deus. Amém? Não tem o que temer. Se seu pai é pobre, e daí? Se seu pai não estudou, e daí? Não tem nada a ver. Se seus pais foram ricos, seria bom. Não é assim? Que facilitam muitas coisas, mas isso não garante a sua vida. Essa é a geração dos seus pais. Sua geração é diferente. Então, a gente tem que entender bem que as suas vidas não dependem das situações, né, dos seus pais. Isso ajuda, sim, certamente, mas não é totalidade para definir a sua vida, tá? E hoje nós gostaríamos de compartilhar esse Salmo 51. Nos Salmos, 150 Salmos, tem 7 Salmos de confissão. Esse é um 10 Salmo de confessionário, que a pessoa arrepende, faz confissão, aí sua confissão se torna um cântico. Irmão, isso é fácil. Você faz uma confissão para todo mundo saber, ainda todo mundo vai cantar. Então imagina como essa pessoa é determinada. Isso só pode acontecer se seu pecado é perdoado. Então já estou falando pela conclusão que justamente Davi, ele faz essa confissão que todo o seu povo aprenda e não faça besteira como eu fiz diante de Deus. Cante isso. Pode me jogar, mas você não vive uma vida desgraçada, mas viva uma vida perdoada. Amém? É um salmo fantástico. Fantástico. Nós sabemos muito bem esse salmo, quem tem Bíblia já sabe, né? Bíblia às vezes traz título. Se eu leio o título, isso está escrito na Bíblia, pessoal, está a Bíblia, tá? A Bíblia está escrito assim: confissão e arrependimento. Esse é o título de salmo. Aí embaixo o título assim: ao mestre de canto. Então isso quer dizer que canta. O mestre canta salmo de Davi. Quando a profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba, adulterou. Nós conhecemos muito bem, né, essa poesia e nada mais que está intimamente ligado 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Toda essa história está escrito lá. 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Tá? Aí, esse aconteceu mais ou menos, essa poesia, Davi, ele escreve mais ou menos antes de Cristo, 991. Naquela época, nação Israel era muito bom, forte. Ele conseguiu realmente unificar a nação, e a nação era poderosa, e ele expandia ainda mais seu redor. E seus inimigos realmente tinham tremor a rei Davi e seu exército. E o povo estava vivendo uma vida regalada, uma época de geração boa. Quando época boa, que a pessoa peca.
seus pecadores. Quando você estava força, vocês pecaram. Quando estava com dinheiro, pecaram. Quando tinha saúde, pecaram. Não é assim? Então, rei Davi, ele tinha grande poder. E o povo estava maravilhado com isso. Aí que o homem vacilou. Nós conhecemos bem essa história, né? Ele rouba a esposa do seu soldado, assim, fiel demais, esse homem. E, pessoal, ele é rei. Naquela época, o rei tinha várias esposas, diferente de agora. Não é assim? Tem pessoal que volta para aquela época, né? Pessoal, mas ele não somente pecou, e Batseba ficou grávida. Ele queria esconder. O que é isso? Um pecado gera outro pecado. Mentira gera outra mentira. Então ele queria esconder, final de contas, ele trama todo para matar. Não é que ele que matou, mas ele fez tudo isso, não é assim? Uma conspiração e joga Urias para morrer na guerra. E ele acha que ele conseguiu esconder tudo. E depois ele faz o quê? Ele casa com Batseba legalmente. Olha a postura dele, que como se fosse ele grande libertador. Coitadinha da viúva, agora eu vou casar. E se a pessoa não sabe essa história, pensando que esse rei está abençoando viúva do seu soldado. Não é? Olha! E ele acha que conseguiu enganar todo mundo. Conseguiu? Deus envia o profeta Natan. E acaba com esse homem. Esse a gente tem que ler, tá? Vamos lá. Muito obrigado. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Esse a gente tem que... Vamos a gente ler alternadamente. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 15. Vamos ler essa história que a gente conhece bem, mas ler de novo, a gente refletir. Vamos me ajudar, né? Alternada. Está preparado, pessoal? O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara, criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. E então o flor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse: Natan, tão certo como vive o Senhor, um homem que fez isso deve ser morto. Vocês. Então disse Natan a Davi: tu és homem. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor,
fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim disse o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em pleno luz deste sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e teu pecado não morrerás. Então Natã foi para sua casa. Amém. Falou claramente, né? Aqui o que a gente tem que aprender que com essa advertência, Davi, ele admite seu pecado. Hoje a gente aprender que tipo de sacrifício, que tipo de adoração que realmente Deus quer receber de nós. Em primeiro lugar, admita seu pecado. Eu vou fazer teste. Não precisa ter medo. Já que Fabiana aqui. Fabiana, você é pecadora? Já atrasou. Você é tremendamente pecadora, filha. Acho que o William gostou. Eu vou perguntar para o William. William, você é pecador monstruoso. Você deveria falar mais seriamente. Nem de brincadeira. Não, eu não estou falando que você é brincando. Nós somos monstros. Sabe como nós somos monstros? Esse monstro é pesadíssimo, que você não consegue lembrar seus pecados. Por quê? Ponta a ponta a sua vida é cheia de pecado. Por isso você não lembra, porque tudo é pecado. Jovens, vocês têm vantagem da gente só. Vocês também pecadores. Nem Diogo. Você é pecador, não é assim? Rapaz, você era pecador. Mas como eu tenho idade mais avançada, eu pequei mais. Irmãos, vocês não sabem como nós somos pecadores. O que Davi fez, ele admitiu que ele é pecador. Realmente, como você admite seu erro? Em vez de você admitir seu erro, você aponta outra pessoa. Em vez de você admitir seu pecado, você fala suas razões. Mas Davi não, ele admitiu o pecado. É Sharon? Quem? Não é Sharon, não? Sharon. Sharon pode chorar. Vai ser grande cantora. Né? Aqui, esse salmo, a gente tem que aprender que a gente realmente tem essa seriedade de reconhecer seu próprio pecado. Sabe por quê? Deus não encontra pecador, não. Mas Deus encontra aquele pecador que se confessa. Interessante, né?
Não é que Deus encontra pessoa que não tem pecado, não é isso. Deus encontra quem? Pecador que se confessa. E Davi admitiu. Voltando ao Salmo 51, primeiro versículo. Versículo 1 a 5, como ele coloca, desesperadamente, ele reconhece seu pecado. Então, você quer que sua adoração sempre seja aceitada por Deus? Pessoal, eu fiz uma pergunta. Em português é frase final. Se eu levanto voz, é pergunta e interrogação, pessoal. Vou perguntar de novo. Você quer que sua adoração, seu culto, sempre seja aceitado por Deus? Então, primeiro, reconheça seu pecado. Começa assim. Reconheça seu pecado. Ele fala assim, aqui ele fala três coisas. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão da tua misericórdia, apaga minhas transgressões. Ele pede aqui três coisas. Primeiro é compaixão. Compadece de ti. Compaixão. Segundo é benignidade. Terceiro é misericórdia. Pede três coisas. Senhor, tenha compaixão de mim. Essa palavra compaixão, compadecer, que traduzir assim, mas essa palavra é hesed. Hesed é amor. O amor de Deus que tem até ciúme. Então, Senhor, compadeça de mim. O Senhor tem que me amar. Essa palavra benignidade, essa palavra vem da palavra laham. Essa palavra laham significa que é cordão umbilical que liga e é placenta da mãe e o filho bebê. Essa é benignidade. Então, todo nutriente vem de Deus. Benignidade. Essa é a expressão. E misericórdia é o quê? Pessoa que não merece graça e atenção. Pela misericórdia você é atendido. Misericórdia, sabe quem que recebe misericórdia? Miserável. Não tem merecimento nenhum. A pessoa tem que reconhecer seu pecado. E a gente tem que se dirigir para Deus com compaixão, benignidade, misericórdia. Amém? Continuando, segundo versículo. Lava-me completamente de minha, purifica-me do meu. Olha como ele reconhece, ele fala assim, me lava o quê? Completamente. Ele não fala assim, só lava essa parte, não. Completamente, Senhor. Eu sou totalmente pecador. Lava-me completamente. Reconhecimento do seu próprio pecado. É assim que a gente entra. Tá? Você nunca vai, sua adoração, seu culto será rejeitado por Deus. A gente entra com meu reconhecimento, meu pecado, Senhor. Eu estou aqui para rogar sua compaixão, benignidade, misericórdia. Senhor, lava-me completamente minhas transgressões, Senhor. Amém? Porque Ele pode nos lavar. Purifica-me do meu pecado. Versículo 3, vamos lá? Todo mundo junto? Pois eu conheço as minhas, e meu pecado está sempre diante de mim. Quando você lembrou o pecado, o que faz? Arrepende. Lembrou o pecado? Arrepende. Arrepende.
Você sabe, né, por que me tornei pastor? Eu falei, né? Porque eu pequei muito. Tá? Se você pecar muito, vai se tornar pastor. Até na marra você tem que arrepender. Acho que é bom ser presbítero, eu acho. Né? Melhor coisa é ser presbítero. Quando me tornei pastor, eu orei muito a Deus. Agora me tornei pastor. Deus, agora eu vou deixar ministério. Eu vou servir sua igreja agora como presbítero. Eu vou servir de todo o coração. Né? Isso é entre nós, pessoal. Hoje ainda bem que todo mundo é nossa família, né? Aqui, estou vendo. Não é novo visitante, não. É toda nossa família. É, né? Não, se tiver visitante aí, a gente. Todo, né? Está da nossa família. Tá joia. Então, entende o que estou falando? Senão o pessoal vai falar outra coisa, né? Diz que não entende. Diz que aquele pastor tem muitos pecados aí. Vai falar outra coisa. Então, eu roguei a Deus, Jacilene, Deus, eu já me tornei pastor. Então, chega, Senhor. Agora quero servir como membro da igreja. Mas, Senhor, pode confiar em mim. É que eu vou te servir. Eu não vou faltar culto. Eu vou fazer dízimo certinho. Eu vou fazer missão. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer grande empresário. Acho que Deus não me confiou, não. Não, você tem que ser pastor. Senhor, não confia em mim. Eu quero ser presbítero. Eu vou fazer empresas, eu vou fazer negócio, eu vou criar muitos trabalhos, eu vou fazer os pastores felizes da vida, a igreja forte, eu vou fazer toda a missão, eu vou fazer tudo, Senhor. Sabe o que Deus falou? Eu não confio em você, não. Você tem que ser pastor. Sabe o que eu respondi? Eu também acho, Senhor. Seu presbítero, acho que eu vou me desviar. Eu gostaria de não desviar. Pode desviar. Porque ele está indo ao seminário. Por quê? O cara é pecador. Sabe quem que vai ao seminário? Pecadores. Monstros. Porque Deus que vai transformar. O pecado está sempre diante de mim. A gente tem que confessar assim. Minha vida é inseparável do pecado. Como é esse homem? Ainda ele falou, canta esse. Aí Neide cantando. Davi é pecador. Na vida dele sempre tem pecado. Neide canta. Não é isso? Versículo 4. Pequei contra ti. Contra ti somente. E fiz o quê? Mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar, por no teu julgar. Quando quando ele fazia essas coisas, ele não lembrava de Deus. Ele fazia o que ele achava correto. Ele sempre tinha a sua justificação. Ele se bancava esperto. Ele se bancava como poderoso, rei.
podridão de pecado diante dele. Deus. Versículo 5. Até 5. Vamos lá? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Olha. Como ele coloca. Esse é versículo 1 a 5. Aqui, Davi, ele reconhece seu pecado. Esse é o primeiro ponto. Certo? Então, sua adoração, seu culto seja aceitado. Primeiro porta que você vai bater e entrar é reconhecimento do seu próprio pecado. Agora, a segunda parte, e você tem que rogar perdão de Deus. Segundo processo é, você reconhece o pecado, agora esse pecado você tem que ser perdoado somente por Deus. E você tem que rogar a Deus, me perdoe. Não adianta você só falar seu pecado. Tem muita gente que fala que vive passado errado, tal, mas não coloca isso diante de Deus. Então, tem que pedir agora perdão de Deus. Versículo 6. Versículo 6. Vamos lá? Todo mundo junto? Amém. Ele disse assim: eis que te comprases na verdade no íntimo. Deus que conhece mais profundeza do nosso coração. Ele sabe. Hoje, segundo Samuel capítulo 12, através de Natan, Deus não falava. Ele achava que ele tramou perfeitamente, não é assim? Tudo aquele cenário. E até ele casou. E agora está grávida. Tudo legal. Não é assim? Mas não conseguiu enganar Deus. Porque ele conhece verdade no íntimo. Aí ele fala, como Deus conhece meu íntimo. Versículo 7, olha a expressão. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com hisopo. Sabe o que é isso? Hisopo é um ritual do Velho Testamento de Levítico. Assim, o que é isso? Quando uma pessoa fica doente, doença de fica leproso, quando essa pessoa realmente é limpo, curado da lepra, essa pessoa, ele tem que se apresentar para o sacerdote. E o sacerdote tem que ver que realmente essa pessoa é limpa ou não. E ver que é limpa, então pega hisopo, molha com vinagre, né, tipo uva azeda, né, vinagre com sangue de ave sacrificada. Aí que eles asperge 7 vezes. Um ritual. Então o que ele está falando? Ele tem pecado que é igual como lepra. Leproso, dá para ver, né? Leproso, né? Leproso. Vocês já viram leproso? Não. Mas você pode entrar no Google, tá? Entra no Google, colocar leproso. Aí dá para ver, tá? Vocês não foram na Coreia, quando o pastor Samuel não levou lá 그 한센병원인데 não levou? Só passava coisa legal, né? Você sabe, né, onde eu estou falando? você foi? pastor Samuel, né? 거기 그 한센병원 하는 데 있잖아. 그 소록도 같은 데 있다고. Você não foi? Tem que ir lá. Próxima viagem à Coreia tem que ir lá.
Tem entidade cristã que cuida só pessoas leprosas. Mas essa entidade vale a pena visitar. Né? Como que a pessoa vive. Então, só de olhar dá para saber que a pessoa está com a lepra. Você não pode esconder, porque a pessoa não tem, cai dedo, cai orelha, metade do nariz vai embora, seu rosto totalmente desfigurado. Você dá para ver que a pessoa está com lepra. Aí começa a cair deformação de todos os corpos, pele, e cai. Tá? Isso que está falando. Ele está rogando a Deus, está dizendo o seguinte: eu estou com a lepra, Senhor, todo o meu corpo contaminado. Então o Senhor me limpa com hisopo, como se fosse, quando é curada da lepra, que se apresenta para o sacerdote. Esse processo que ele está rogando, me perdoa assim. Já imaginou uma pessoa que está com a lepra e depois é curada? Assim que usa hisopo. Versículo 8. Se você é perdoado, você tem sintomas, você tem consequências. O que é? Versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Sua vida fica alegre. Você começa a ouvir júbilo. Quando você louva a Deus, tem júbilo. Quando você não está perdoado, você canta assim. Até eu achei incrível. Não é nossa igreja, outra igreja, a gente estava louvando. Durante o louvor, a pessoa cochilando. Mas era um cântico de pular de alegria. Eu falei, mas como consegui? Mas se você é perdoado, você tem o quê? Essa restauração da sua alegria. Aí que a gente fala aleluia. Aí que a gente louva. Aí já tem esse sintoma. Essa consequência. Mudança. Versículo 9. Qual é o outro sintoma? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Falando para Deus, né? Deus esconde seu rosto. Isso não quer dizer, fecha olho, dá um assim quebra-galho. Não é isso que está falando. Senhor, não pode me olhar, porque se o Senhor me olhar, eu estou morto, eu estou frito. Meu pecado, meu salário é muito forte, Senhor. Então o Senhor não pode encarar meu pecado. Se o Senhor olha meu pecado mesmo, eu estou acabado. Está entendendo? Então, a pessoa sabe essa seriedade do seu pecado, do seu erro. Você tem essa seriedade? Porque eu pequei, Senhor. Você tem que ter essa seriedade. Eu pequei, tá bom. Depois não peco mais. Pequei de novo, tá bom. Pequei de novo. Isso mesmo, vida. Assim? Não. Por que eu pequei? Porque errei de novo. Eu não queria fazer essa confissão de pecado de novo, Senhor. Eu não sou papagaio, não. Versículo 10. Tudo junto. Cria em mim um novo coração puro e renova dentro de mim o espírito inamorável. Coração novo, Senhor, me cria de novo. Eu quero ser novo. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Cria em mim um espírito inabalável, Senhor. Esse sintoma que você é perdoado. Eu quero um coração puro, Senhor. Versículo 11. Outro sintoma. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Já imaginou? Deus tira a sua espiritualidade. Deus tira o Espírito Santo. Você é morto. Você é morto. Irmãos, Davi sabe o que significa isso. Não tira de mim
esse Espírito Santo. Eu pequei. Ele viu rei Saul como estava morrendo, como espírito mau perturbava a vida dele, como ele ficava dor de cabeça, morria. Aí que Davi tinha que tocar a harpa, não é assim? Não lembra? Senhor, não retira de mim, Espírito Santo. Não tira de mim sua espiritualidade. Não retira de mim a sua presença. Tá? E 12. De novo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Agora, quero adorar. Você já é voluntário. Vamos fazer Vade hoje. Eu chamei hoje Vade hoje. Hoje Mateus errou. Tá? Irmão Miriam estava emocionado, jogou até o óculos. Tudo bem. Mas vocês têm que readquirir a alegria. Eu sou salvo. Não é assim? Eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Vamos para a missão. Vamos trabalhar e vamos tirar férias para passar tempo, né? Bom tempo com a família, tal, visitar a família. Mas outro tempo vamos fazer missão. Rafael, vamos para a missão, né? É você mesmo. Tá. Vamos para a Disney. Vamos para a missão, tá bom? Seu pai tem que trabalhar muito. Já está trabalhando. E é espírito voluntário. Isso que dá para ver. Quem realmente perdoado é quem serve. A pessoa não pede, a pessoa já serve, sirva. Já essa pessoa tem espírito o quê? Voluntário. Esses são sintomas. Agora entendeu? Eu não verifico a pessoa assim, eu sempre tento averiguar com a palavra a pessoa, como que está. Aí que a gente não fica enganado. Alegria. Aqui também é a mesma coisa, quando fala assim, alegria, a pessoa entende, essa alegria, é espírito voluntário. Tem pessoa que não está perdoada assim, a pessoa fala assim, não quero não. O que está falando? Nem aí. Eu sei. 13. Todos juntos? Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, os pecadores. Sabe o que é isso? Senhor, eu reconheço meu pecado. Senhor, me perdoa. Então eu vou ensinar a pessoa a não fazer a mesma coisa. Olha aqui, por isso ele compôs essa poesia. Me usa como manual de como Deus perdoa. Como um pecador desgraçado é perdoado por Deus, que realmente restaurado sua vida. Usa meu exemplo. Esse homem é brincadeira, né? Mas, Senhor, eu vou ensinar. Versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue. Oh Deus, Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Agora ele entendeu. Derramamento de sangue eu não entro. Não é que você não tem razão. Você tem toda razão. Você pode ganhar essa bate-boca, você pode ganhar esse conflito, você tudo. Mas você não entra. Não vale a pena. Você não precisa justificar. Porque você já resolveu sua vida com Deus. Vamos lá? 15. Abre, Senhor, os meus lábios, minha boca manifestará teus louvores. Agora eu vou abrir a boca. Se abrindo a sua boca, tem que louvar a Deus. Certo?
Se abrir a boca, você vai sair palavrão, palavra besta ou adoração a Deus. Não é assim? Ele falando, abre a minha boca, Senhor, eu vou te adorar. Quando você quer abrir a boca, você não vai abrir a boca para bater boca com outra pessoa. Você vai abrir a boca para louvar Deus. Versículo 16. Versículo 16. O que ele está falando? Não pode fazer pela formalidade, hipocrisia, adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, servir a Deus pela sua formalidade. É a aparência exterior, porque Deus olha nosso íntimo. O que Deus quer é versículo 17, essa é a chave. Hoje, ponto clímax, 17. Vamos lá? Amém. O que Deus quer é espírito quebrantado. Essa palavra quebrantado é palavra linda. Essa palavra quebrantada hebraica fala nishvara. Esse nishvara, aqui quebrantada, nishvara é adjetivo. Esse nishvara vem do verbo shavar. Esse verbo shavar é verbo de reflexo, ou fala verbo de recursivo. Ele si mesmo faz. O que significa isso então? Essa palavra é linda, que traduziu espírito quebrantado, significa, aqui espírito é palavra hebraica fuar. Esse significa é o seguinte, que meu espírito totalmente rasgada, eu mesmo rasgo. Eu lembro aquele X-Men, X-Men. Como que chama aqui? Urso? Wolverine? Só assiste filme, né? Poxa vida. Wolverine, isso mesmo, obrigado. Wolverine não tem aquela coisa assim? Quando eu leio essa palavra, eu lembro ele. Só que ele fazendo o quê? Essa expressão, essa palavra shavar, esse verbo reflexivo, que ele mesmo faz, que veio essa palavra adjetivo quebrantado, nishvara, que significa que quando você vem aqui cultuar a Deus, Deus aceita a sua adoração porque você está fazendo o quê? Esse culto que Deus aceita. Pode rasgar. Essa palavra significa rasgar, né? Como que fala? Minha esposa não está ajudando, tá? Estilhaçar. Ou triturar. Essa palavra é forte. Quando você vem cultuar a Deus, você faz o quê? Vai moer em sua vida. Triturar. Ou rasgar. Por quê? Porque Deus é olheiro. Amém. Ele é fácil. Glória a Deus. Esse é o quê? Verdadeiro culto. Amém? Esse é o culto que está falando. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito nishvara. Coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Terminando 18, 19, hoje atrasou, né? Desculpe. Hoje tem janta sensacional. Já 18. Versículo 18, vamos lá?
Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de... O que é? A gente leva outra vez. Levanta outra vez. Muro de Jerusalém. Levanta outra vez. Final, 19. Então te agradará o sacrifício de justiça, de holocausto, das ofertas queimadas sobre teu altar. Amém. Todo culto aceitado por Deus começa com o quê? Reconhecimento do meu pecado. Segundo, pedir perdão, Deus. Terceiro é o quê? Você tem sintomas. Vê que tem alegria, tem louvor. Você ensina a ter seu erro para a pessoa não fazer. Tem essas coisas. Por último, o quê? Você, seu espírito quebrantado, nishivá. Esse aqui é Deus aceitou. Davi disse: eu sou pecador, Deus. O que eu preciso é sua compaixão, aquele receita, amor. Eu preciso sua benignidade, como um feto é ligado com a sua mãe com cordão umbilical. Misericórdia, porque eu não mereço, eu sou miserável, Senhor. Eu reconheço meus pecados. Sempre pecado anda mais adiante do que eu. Eu me sinto que eu nasci dentro do pecado. Mas eu sei, Senhor, eu reconheço meu pecado, mas por isso eu rogo a Ti seu perdão. Somente Deus que pode me perdoar. Somente Deus que me perdoa. Eu pequei contra Ti, somente a Ti, Senhor. Agora eu me sinto que eu sou perdoado, porque já começou a mexer alegria, júbilo na minha vida. Eu ensinarei com meus erros, meus pecados perdoados para outras pessoas. Não anda mais esse caminho, Senhor. Se alguém quer ganhar da minha vida, pode ganhar. Eu não vou discutir, eu não vou me justificar. Se abre a boca, somente eu adorarei seu nome. O que Deus quer, eu sei. Nada de adoração, culto, formalidade. Mas o que Deus quer é meu coração nishivara, quebrantado. Hoje eu estou aqui, Senhor, que eu tritulo a própria minha vida, eu rasgo minha vida, eu estilhaço a minha vida, Senhor, porque Tuas mãos, Tu és o olheiro da minha vida. Agora ensinarei todas as pessoas. Pode falar mal de mim, pode cantar com a minha vida. Com isso, se vocês não podem pecar, com isso vocês vão ser perdoados, então pode me usar. Mas, Senhor, cria em mim um coração novo, espírito inabalável, Senhor. Senhor, jamais não me abandone Sua santidade, Sua presença. Eu posso perder tudo, mas não tira de mim Seu Espírito, Senhor. Outra vez, Senhor, restaura-me. Aquele momento que eu aprendi o que é salvação da minha vida. Restaura-me, para eu sentir alegria. Mesmo que minha situação financeira, meu corpo doente, situação horrível, mas ninguém pode tirar essa alegria que Deus me deu. Ninguém pode saquear.
Amarei Sião. Aprende contigo, Senhor. Perdoar as pessoas. Amar a pessoa. Tratar a pessoa com misericórdia. Usa a minha vida que é uma porcaria, mas outros não ser porcaria como eu. Deus é fiel. Mas a gente não espera nada de Deus, porque Ele já fez muitas coisas. Mas Deus nunca nos abandonou. Hoje eu vejo vocês sentado ali, Aline dançando aqui. Aline, eu vi seu nascimento. Alice, não fica ciúme não, eu também vi seu nascimento. Gabriel, eu vi como você está crescendo. Cadê Gabriel? Fugiu? Está lá, está ouvindo. Está coçando ouvidos. Diogo, eu vi como ele crescendo. Tem um tempão que não vinha à igreja. Gostava, amigo de apartamento. Não é? Mas eu não falava. Agora eu posso falar. Te alegria, né? Porque você entende. Você cresceu tão bem. Tá? Não é brincadeira não. Se a gente compra um poste de basquete, eu sempre serei o seu time. Contra pastor Samuel. Agora esses jovens cresceram. Agora Rafael, outras crianças vão crescer. Eu vi Pedro Henrique. Vocês não sabem Pedro Henrique. Quando esse cara tinha 1 ano de idade, era terrível Pedro Henrique. Dormi na casa dele, Pedro Henrique. Isso é saco. Mas como ele cresceu? Cadê Pedro Henrique? Grande homem. Quando eu tinha a sua idade, você ganha 10-0 a mim. Irmãos, reconheça seu pecado. Pede perdão a Deus. E quebranta seu coração. Cada culto. Então Ele é fiel. Oremos. Neste Sharon, grande adoradora.